Olá a todos, meu nome é Geraldo Garipo, sou secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social no município de Suzano. Nós estamos aqui apresentando o nosso caso de mapeamento social estratégico, uma ferramenta que foi desenvolvida para nós no auxílio na gestão pública da política de assistência social. Meu nome é Geraldo Garipo, sou secretário municipal de assistência de um município que tem mais de 300 mil habitantes, uma cidade pujante, com indústria pujante, comércio pujante, mas também com muitos déficits sociais, com muitos bolsões de pobreza e muitos serviços que devem ser levados para esse cidadão, para que ele possa ter sua vida digna. A assistência social é uma política que deve garantir os mínimos, a dignidade mínima, o acesso a direitos mínimos, e ela deve atender todo cidadão que dela precisar. Eu assumi a secretaria no finalzinho de 2020, então eu estou há quase 4 anos à frente da pasta, e em 2021 nós optamos em reorganizar um setor muito importante na cidade e na política do SUS, Sistema Único de Assistência Social, que é a vigilância socioassistencial. A vigilância está prevista na Constituição Federal, ela é uma ferramenta de apoio ao gestor, é uma ferramenta de coleta de dados, de tratamento de dados, de disseminação de informações, de apoio ao gestor, de suporte ao gestor. Então, nós retomamos a reestruturação desse setor assim que nós assumimos e com a vigilância funcionando novamente, nós passamos a ter 2 desafios. A realização de um diagnóstico social, socioterritorial, que é uma foto do momento, quais serviços eram ofertados, quais serviços não eram ofertados, quais eram as demandas, qual era a realidade do município sob a ótica da política socioassistencial. E a outra demanda e fundamental era entender como esses dados, como esses fenômenos, como essa população estava distribuída no território, como que essa demanda estava caracterizada no território de Suzano. Então, nós, a partir daí, tivemos a intenção e ação concreta para utilizar uma grande ferramenta que lá existia e que existe em todos os municípios do Brasil, mas com baixa utilização, que é o Cadastro Único. O Cadastro Único é uma ferramenta que todos os municípios do Brasil têm, é um sistema desenvolvido pelo governo federal que permite você mapear as famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Com esse mapeamento, esse cidadão consegue acessar serviços, consegue acessar programas federais como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social e outros programas. Então fizemos o diagnóstico em 2021 e demos início também à espacialização com o apoio da ArcGIS de todos os dados do Cadastro Único a partir de 2021. E isso nos permitiu, foi um desafio novo, nós não tínhamos ainda essa experiência, poucas experiências como essa tinham sido desenvolvidas no Brasil, então tivemos que desenvolver um olhar sobre essa informação, como tratar essa informação e como compartilhar essa informação. Uma das tarefas da vigilância socioassistencial não é apenas produzir dado, mas é também compartilhar dados com a sociedade. Isso garante um dos papéis do poder público, que é da transparência dos seus dados, da transparência das suas ações, da transparência da sua realidade. Então, isso nós conseguimos, buscamos e perseguimos isso, a transparência dos nossos serviços, a partir dessa ferramenta nova que foi criada e, obviamente, também passamos a direcionar melhor as nossas ações. Nós podemos, a partir da solução criada, entender como essas populações estão distribuídas, entender de um ano para o outro como que ela se comporta, como que ela cresce, como que ela às vezes reduz, como que ela se comporta tanto em crescimento como em decrescente, sendo tanto crescimento como de forma decrescente, como alguns fenômenos se comportam no território. E, a partir da solução, nós podemos criar diversos painéis para tratar essas informações. Cada painel criado olha para um determinado fenômeno e nos permite cruzar informações, nos permite extrair dados. Então, os diversos painéis criados criam uma forma de interface rápida entre o usuário e o sistema criado. A criação dos painéis partiram, obviamente, do tratamento do banco de dados. Eu falei que nós temos mais de 137 mil cidadãos no Cadastro Único. Para cada cidadão desse, você tem uma série de informações sobre o tipo da residência dele, o tipo de acabamento da residência dele, o nível de escolaridade, o tipo de trabalho dele, a faixa etária dele. Então, você tem uma gama grande de dados para cada cidadão desse. Então, fizemos tratamento de dados desse grande banco, fizemos o georreferenciamento dessas informações, depois começamos a criar os painéis cruzando essas informações e criando, obviamente,
visualizações que permitissem tanto ao gestor quanto ao usuário facilmente entender aquele fenômeno, facilmente compreender como que ele se comporta dentro do território, como ele está distribuído dentro do território. Aqui vocês têm uma abertura do nosso painel de informações sociais. Essa é a página de abertura dele. Então, a partir daqui, a gente consegue entender como ele está organizado. Ele tem aqui a estrutura toda que está disponibilizada para o cidadão. Então, tem as referências, os mapas dos setores. Ele trata de informações de perfis sociais e também do próprio cadastro único, como atualização, desatualização. Então, ele é uma página de abertura. Nós queremos um mapa que, na verdade, um mapa de setores, que é um grande aplicativo onde todos os painéis estão aqui dentro inseridos. Então, esse mapa, quando o usuário aqui chega, ele consegue entender tudo que foi construído, que está disponível para ele. Então, você tem painéis que tratam de ciclos de vida, falando de crianças e adolescentes, falando de adultos, falando de idosos. Então, você tem toda uma organização em torno dos ciclos de vida, pensando ali nas faixas etárias. Você tem um outro grande grupo de informações tratando dos perfis populacionais, segmentos populacionais. Então, pessoas que estão em situação de rua, pessoas que estão no Bolsa Família, pessoas que estão em acolhimentos, mulheres, etnias. Então, nós organizamos a população também pelos seus perfis. Um outro grande grupo, um outro grande conjunto de dados trata da política pública propriamente dita. Se essa pessoa está no Bolsa Família, se ela está atualizada, se está desatualizada, qual que é a sua faixa de renda, se ela está na faixa de renda de pobreza ou de extrema pobreza. Então, nós conseguimos organizar todos os painéis nesses grandes blocos e facilmente o usuário, a partir daqui, acessa o que ele quer ver, o que ele quer visualizar. Esse é um dos exemplos que foram gerados, é um dos painéis que foram gerados. Aqui nós estamos falando do Bolsa Família, então a gente consegue rapidamente enxergar aqui o total de famílias que estão no programa, quantos são masculinos, quantos são femininos. Você consegue fazer aqui a análise do território por região de CRAS, porque toda a nossa organização permitiu distribuir os dados pela região dos CRAS. Nós temos 5 grandes CRAS na cidade, então toda a nossa espacialização foi organizada ou pelo município ou por região de CRAS. Então, a partir daqui, a gente consegue também selecionar a área que nós queremos visualizar, ou o município como um todo, e fazer análise. Você pode enxergar qual o tipo de trabalho que essas pessoas têm, qual o tipo de domicílio que elas têm, qual a faixa de renda que elas têm. Então, é um painel que apresenta, com fácil leitura, rápida leitura, uma série de informações sobre o campo do Bolsa Família. Só no Bolsa Família nós temos 25 mil pessoas, 25 mil famílias, hoje contemplados no município. Então eu consigo olhar o comportamento disso ao longo dos anos. Cada ano nós vamos atualizando nossos painéis e então a gente consegue rapidamente olhar para essa produção. Um outro painel, por exemplo, faz aqui um comparativo entre o CRAS Centro e o território como um todo do município, falando aqui, obviamente, de total de famílias que estão no cadastro único, total de famílias que estão com cadastro atualizado, cadastro desatualizado, permitindo, inclusive, para o gestor uma atuação mais direcionada, dando para o gestor uma capacidade de decisão sobre qual região ele vai atender mais rapidamente, ele vai debruçar mais esforço, ele vai ampliar o RH para poder fazer atendimento da população, porque ele sabe exatamente quais são os setores do município, as regiões do município que estão com maior defasagem na sua atualização. Então, é uma ferramenta que orienta o gestor da assistência social. Nós vamos ver daqui a pouco que não é só o gestor da assistência social que pode utilizar essa ferramenta e que tem utilizado essa ferramenta. Um outro exemplo aqui fala de pobreza e extrema pobreza. Também fizemos um comparativo aqui entre o CRAS Boa Vista e o geral, o município como um todo. Mas podemos fazer a seleção de qualquer uma das regiões, qualquer um dos territórios do município e compará-la com o geral. Então você consegue, selecionando aqui na aba superior, na régua aqui na área superior, você consegue selecionar a região que você quer comparar com o território como um todo. Então aqui ele fala sobre famílias que estão na linha da pobreza, famílias que estão abaixo da linha da pobreza e famílias que estão acima da linha da pobreza. E faz o comparativo daquela região com o resto do município. Inclusive trazendo ali particularidades de faixa etárias, fazendo toda essa divisão aqui nas barras aqui das faixas etárias, tanto no comportamento no território como no comportamento no município como um todo. Um outro painel, são mais de 100 painéis que nós temos produzidos, temos aqui alguns exemplos que ajudam a ilustrar quais são as ferramentas que nós utilizamos e que estão disponíveis.
Esse outro painel aqui, ele traz para a gente a possibilidade de olhar o dado e olhar a distribuição geográfica, a espacialização do dado. Então, no mapa aqui, esse é o mapa do município de Suzano, nós estamos olhando aqui pobreza e extrema pobreza. Aquelas áreas que estão mais escuras são os dados onde há maior adensamento da população para essa característica da extrema pobreza. Então, você consegue enxergar onde estão os bolsões de pobreza. E, como eu tinha dito, essa informação é uma informação importante para a assistência, mas é importante para o sistema de saúde, é importante para a política cultural, é importante para a política de esporte, porque se nós queremos dar acesso a serviços públicos, em especial para as populações mais frágeis, você pode direcionar políticas públicas olhando para esse mapa, olhando para essa produção, porque ela ajuda o gestor a tomar uma decisão mais assertiva sobre o local onde deve receber maiores investimentos. Esse outro painel aqui fala, por exemplo, sobre crianças e adolescentes, sobre a característica da família dela, características do acesso escolar, características diversas sobre crianças e adolescentes. Por exemplo, aqui está falando, por exemplo, como se comportam aqui a estrutura dos domicílios mesmo, acesso à água, acesso a banheiro, acabamento do tipo do domicílio, quem dessas crianças, né, dessas famílias que têm crianças, estão no Bolsa Família. Então, é um recorte. A gente tem esse mesmo recorte para idoso, esse mesmo recorte para adultos, assim como podemos fazer esses recortes também para os perfis. Então, também temos isso para a população em situação de rua, os PSRs, também temos esse recorte para a população tradicionais. Então, permite fazer o recorte sobre esses vários perfis da população. E permite fazer extrações rápidas. Então, por exemplo, num comparativo entre 2022 e 2023, nós temos aqui uma redução daquela população de extrema pobreza, houve uma redução, a gente percebe 15% dessa população dentro do município. E houve um aumento, um incremento na população que está entre 105 e 210 reais, que é da linha da pobreza, mas não da extrema pobreza. Então, rapidamente, o gestor consegue enxergar como a população tem se comportado em relação a uma série de fatores sociais e, obviamente, dando para a política pública mais direcionamento, mais assertividade. Voltando aqui essa aba, então nós conseguimos abrir a aba de 2022 sobre a aba de 2023, permitindo que a gente faça uma comparação visual sobre o fenômeno, o mesmo fenômeno, para esses dois diferentes ciclos, né, 2022 e 2023. Isso para todos os painéis. Então você consegue visualmente comparar ali os gráficos de pizza, ou as barras, ou até o comportamento no mapa. Então você tem uma ferramenta de comparação de sobreposição das imagens, que você abre e fecha essa cortina, permitindo você fazer essa comparação ali automaticamente, né? Nós temos alguns resultados concretos que nós já recolhemos nesses quase 3 anos de trabalho junto com a imagem, usando o sistema da ArcGIS, que é uma melhor compreensão dos dados que nós tínhamos. Nós tínhamos muitos dados de uma parcela significativa da população, mas esses dados não estavam trabalhados, não estavam tratados, não estavam espacializados. Então você pouco concluía, pouco você extraía de conclusão para poder fazer a tomada de decisão do gestor público. Então hoje você tem esses dados espacializados e você tem comparativos temporais desses dados, comparando o comportamento deles de um ano para o outro. Isso permite ao gestor uma tomada de decisão muito mais assertiva, uma leitura dos dados muito assertiva, uma comparação desses dados com os dados do censo, por exemplo, de forma muito mais facilitada. Nós conseguimos mapear onde estão os serviços e onde não estão os serviços. Quais são as populações que nós estamos conseguindo atender e quais são as populações que ainda faltam, têm déficit de serviços e que precisam ser atendidas. Nós garantimos uma premissa, que é a transparência pública, dando para o cidadão, qualquer cidadão daqui do mundo, a essas informações para poder entender melhor o município de Suzano, os seus dilemas, os seus desafios e poder, obviamente, pensar em políticas públicas, em ações para que aquela população possa ter seus direitos garantidos. E permite ainda a comunicação entre diferentes políticas. Essa ferramenta ela já foi útil para 3 outras secretarias. A Secretaria de Educação já usou essa ferramenta para poder fazer distribuição de recursos para a manutenção de escolas públicas, já utilizou esses recursos, já foram utilizados, essa ferramenta já foi utilizada pela Secretaria Municipal de Esporte para um edital que ela vai abrir, assim como para a Secretaria de Cultura, para que eles possam direcionar serviços para áreas, para setores onde há maior concentração de população vulnerável. Então, é uma ferramenta da assistência social, mas ela pode dialogar com todas as demais políticas públicas na medida que dá mais assertividade em relação aos setores que precisam de maior atenção do poder público. E assim eu encerro a minha fala, agradecendo a parceria com a imagem e agradecendo aqui o que nós desenvolvemos juntos. É uma ferramenta
e um produto novo que deve ajudar muitos gestores de assistência social do Brasil todos, e a gente espera poder compartilhar com os outros companheiros da assistência social aquilo que nós desenvolvemos. Obrigado.